Este é o vídeo de número 42 da leitura da vida intelectual de Sertiange. Por outro lado, o que vale para cada um quanto às etapas de seu desenvolvimento, vale para cada um em relação aos outros. Não nos devemos superestimar, mas nos avaliar. Ou seja, ter a justa proporção de si mesmo, ou seja, o velho conhece-te a ti mesmo, né? Aceitarmos-nos tal qual somos é obedecer a Deus e preparar-nos vitórias seguras. É obedecer a Deus porque você está reconhecendo a realidade, você não confunde a tua vontade com o que é, né? Embora essas coisas às vezes se misturem um pouco. E você prepara uma vitória segura porque, é claro, você conhece as tuas forças, né? Não é aquela história que a gente vê do o lutador amador que vai lá e desafia um lutador profissional que está em decadência. Ele pensa, o cara está em decadência, mas ele não sabe a diferença enorme que há entre a habilidade dele e do lutador profissional, né? Então é aqui que está o ponto, né? Então você prepara vitórias seguras. Você se conhece em relação aos outros também. Você se conhece em relação à habilidade, à atividade a ser feitas, mas em relação aos outros. Pretende a natureza mais do que ela pode? Pretende, ou seja, ela quer fazer mais do que ela pode, a natureza? Essa é uma pergunta retórica, né? A natureza não quer fazer mais do que ela pode. Tudo nela é medido com exatidão, sem esforços vãos e sem avaliações ilusórias. Cada ser age segundo sua quantidade e sua qualidade, sua natureza e sua força, e depois repousa em paz. Somente o homem vive de pretensões e tristezas. Tem uma cena muito bonita de um filme chamado O Bar da Luva Azul, Luva Dourada, alguma coisa assim. É sobre um serial killer na Alemanha. É um filme se eu não me engano, do Tikva, se eu não me engano. Se você ficar interessado e não achar o filme, me peça aqui nos comentários que eu vou achar. Mas não é importante. O importante é que nós estamos ali num bar, num ambiente horrível, né? Todo mundo é desprezível, todo mundo é horrível. E tem essa mulher que ela vai sair com o serial killer. Ela não sabe que é o serial killer, mas ela sabe já que o homem é um homem desprezível. E de repente chega essa mulher e tenta pregar para ela, tenta falar para ela aceitar um caminho melhor. E aí eu acho que é uma velha, né, essa mulher que vai sair com o serial killer, a velha responde algo como não dá, né? É impossível, não dá. É, eu lembrei. A mulher que vem pregar para ela fala mais ou menos assim: também é possível caminhar contra o vento. Em qual sentido? A tua vida está te levando para algum lugar, né? Mas você não precisa simplesmente se entregar para onde a sua vida te leva, né? Se os teus impulsos ou se a tua situação te leva à bebida, te leva à degradação, te leva a você perder o amor próprio, você não precisa seguir esse vento. Também é possível caminhar contra o vento. E aí eu acho que a velha responde alguma coisa como, mas às vezes não dá, às vezes não é possível, às vezes eu sou tão fraca, alguma coisa assim, ou eu sou tão fraca. E aí essa essa mulher fala para ela: todo o verme, o mais pequeno verme na criação, dá o seu melhor para fazer o nobre, alguma coisa assim. Perceba, o menor dos vermes, ele vai tentar fazer o que ele deve ser o que deve ser feito. O menor dos vermes, ele vai tentar fazer aquilo para o qual ele foi criado. E isso basta. E você pode descansar em paz. Ok? É só o homem, esse pretensioso, que sendo um verme, em vez de roer a carne ali do cadáver apodrecido e fazer a sua função na natureza, afinal de contas, aquele cadáver precisa ter a sua decomposição completa. É só um homem que, sendo um verme, tenta construir um computador. Percebeu a minha comparação? Então eu sou um verme, em vez de dar o meu melhor e fazer aquilo para o qual eu fui criado.
eu não descanso e eu tento ser uma coisa que eu não sou. Então perceba, nessa cena é possível você pensar nas duas coisas. Eu tenho que lutar contra o meu destino, mas eu não posso lutar contra o meu destino. Na verdade, é a união dessas duas coisas, dessa passagem e da passagem do filme. O que eu quero dizer com isso? Não é porque algo me opõe, algo coloca, me apresenta oposição, que eu vou sair que nem um louco navegando com todos os ventos. Nietzsche tem um versinho que é assim que eu aprendi a não resistir o vento, eu, de modo feliz, naveguei com todos os ventos, algo assim. Tem aqui no canal até esse poeminha. Então eu não vou sair deixando ser levar por todos os ventos, mas eu vou saber o que é eu opondo resistência ao vento e o que é eu querendo ser uma coisa que eu não sou, né? Então eu não posso aceitar o meu destino, mas eu tenho que aceitar o meu destino. E que confusão é essa? Bom, a confusão é essa. Essa confusão é solucionada pela oração de São Francisco que eu mencionei num dos vídeos atrás, né? Dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Ou seja, também é possível caminhar contra o vento. Eu não preciso que o meu barco seja simplesmente guiado pelo bel prazer do vento. Dai-me força, dai-me forças para mudar aquilo que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Não me deixe eu tentar fazer um computador quando o meu trabalho é o trabalho de um verme. E sabedoria, para não confundir essas duas coisas. Aceitarmos-nos tal qual somos é obedecer a Deus e preparar-nos vitórias seguras. Pretende a natureza mais do que ela pode? Tudo nela é medido com exatidão, sem esforços vãos. Não é que é sem esforço, mas é sem esforço vão. E sem avaliações ilusórias. Cada ser age segundo sua quantidade e sua qualidade, sua natureza e sua força. E depois repousa em paz. Somente o homem vive de pretensões e de tristezas. É interessante que das fábulas, assim, tem algumas fábulas que se perdem, né? Então, por exemplo, você pega as fábulas do Esopo, e aí tem aquela fábula, né? O cara que se supera e você não aceita o que se impõe a você, né? Então, só que os antigos, eles, tudo bem, tem essa, né? Se alguém te ensina um caminho errado, você tem uma certa rebelião ali. Mas ele não se conta muito, por exemplo, a fábula do boi e do sapo. Tava lá o boi bebendo água, né? E bebeu aquele monte de água. O sapo olhou e pensou: ah, eu vou. Você quer ver eu beber o tanto de água? E aí, talvez alguém falasse pro sapo: sapo, não seja burro, sapo. Você não consegue beber o mesmo tanto de água que um boi bebe. Mas o sapo foi lá e tentou e fez tanta força que no final explodiu. Se explodiu. É só isso, ó. A fábula. É maravilhosa. Tem uma outra, eu acho que essa foi recontada por Monteiro Lobato. Não sei se Monteiro Lobato tirou de Esopo, talvez sim, mas tem uma outra do Esopo também, que é uma cobra estava deitada ao sol e chegou uma minhoca no lado da cobra e meio que colocou o corpo dela no lado da cobra assim, e falou: ixi, mas essa cobra é muito maior do que eu. E ela começou a se esticar, se esticar, se esticar para tentar ser do mesmo tamanho da cobra e se arrebentou. Essa é a lição que nós temos que aprender. Às vezes eu sou uma minhoca. E se eu sou uma minhoca, eu vou fazer o trabalho de uma minhoca. Uma cobra não pode fazer o trabalho de uma minhoca. Então há uma nobreza muito grande em fazer o meu trabalho como minhoca e não como cobra. Isso vai aparecer aqui daqui a pouco. Que ciência e que virtude há em julgar-se bem e em perseverar em si mesmo? Você tem um papel que só você pode representar e que deve ser representado com perfeição. Em vez de tentar violentar a fortuna, em vez de tentar violentar a fortuna, em vez de tentar ser cobra quando você é minhoca, em vez de tentar ser boi quando você é sapo. Os destinos não são intercambiáveis. Só há um caminho para você. Não existe fazer um pouco mais ou fazer um pouco menos. E qual que é o caminho que há para você? O caminho que há para você, eu coloquei aqui, só um caminho para você. E ele é o seu máximo. Nem mais,
nem menos. Nem mais, nem menos. Só há um caminho para você. Quem tenta subir demais ou rebaixar-se demais, perde-se. Caminho para a frente e fiel a si mesmo, tendo Deus como guia. Bom, eu acho que já é tempo suficiente. No próximo, a gente conversa um pouco sobre obrigações religiosas.